Galera, vocês que acompanham aqui o canal há um bom tempo, já viram a gente trazer diversos testes aqui para vocês, seja de processador ou placa de vídeo, a gente está sempre trazendo aí, mostrando para vocês o desempenho dos componentes. E para fazer esses testes, normalmente a gente utiliza um software, né? Foi desde lá do Fraps, até mesmo o MS Afterburner, e recentemente a gente tem utilizado bastante o Capframe X, que mostra até um gráfico bem legal aí, para a gente poder avaliar o desempenho, né, o uso aí dos componentes também durante as nossas gameplays. E recentemente a gente conseguiu descobrir um software bem bacana que é ainda melhor do que o Capframe X e tem uma função que eu vou falar mais um pouquinho para vocês mais para frente, tá? Estou falando do Present Moon, que é um software aí, que era na verdade, né, um software de código aberto e recentemente foi adquirido pela Intel. Então agora ele chama-se Intel Present Moon, tá? Que é esse cara que tá aqui, ó. Esse aqui é o site da Intel, onde você pode fazer o download, está na versão beta 0.5 e justamente esse vídeo é para mostrar para vocês essa nova ferramenta aí e para que também você consiga utilizar ela aí na sua casa para testar o desempenho do seu PC e principalmente ver se está tendo gargalo ou não por conta da placa de vídeo, tá? Além de outros componentes também. Ele destaca aqui a Intel Arc, já que agora a Intel tem placas de vídeo off-board, né? E com alto desempenho, então acredito que esse foi um dos motivos aí para a Intel ter, claro, adquirido aí o Present Moon, beleza? Então, compatível aqui com o DirectX 11, OpenGL, Vulkan, acredito que o DirectX 12 também, tá? E aí eu vou aproveitar, vou baixar ele aqui, fazer o download, ele é bem levinho, você pode colocar aí em qualquer lugar da sua máquina, ele é um software que pesa cerca de 100 MB. Bom, tá instalado o software e olha só, esse daqui é a cara dele, tá? Então assim que a gente abre o Intel Present Moon, ele aparece essa imagem. E claro, quando tiver o processo aberto, ele vai aparecer o nome aqui em cima. Você pode definir como um auto-target, né? Ou seja, ele vai automaticamente, né, verificar a aplicação que está rodando ali, principalmente as que está utilizando aí a placa de vídeo, né, que é um processo em 3D. E aí ele começa a mostrar o overlay dentro do jogo, tá? E olha só, a gente pode definir uma tecla de atalho, no caso aqui é a Ctrl+Shift+O, para poder mostrar as informações ou tirar essas informações da tela. E aqui em Present, né, são os perfis já pré-definidos, ele tem o Basic, o GPU, Focus, Power Temp e também o Custom, né? O Custom, para você que quer modificar ele da forma que você desejar, colocar as informações que você quiser, você pode fazer isso. Está aqui a opção que não tem no Capframe X, que o Present Moon já possui, que é o GPU Busy, né? É justamente por essa razão que nós estamos avaliando em trocar totalmente o software que nós utilizamos hoje para fazer análise das nossas placas de vídeo, processador e por aí vai. Basicamente, o GPU Busy vai permitir com que a gente possa ver o tempo que a placa de vídeo está trabalhando para gerar aquele quadro. Então, se a gente comparar com o Frame Time, né, o tempo do quadro, nós vamos conseguir avaliar ali se durante o FPS, né, que está rolando ali, se a placa de vídeo está demorando muito ali para processar aquele quadro e tudo mais, e claro, com isso a gente vai conseguir identificar o famoso gargalo, tá? Então, ele já está aqui na configuração do Preset Custom, né? Então, nós vamos deixar ele nessa posição, vamos colocar a média, colocar em formato de gráfico, ou você pode colocar em formato de texto, né? E aí, ele estaria somente uma porcentagem, e nós podemos definir aqui se vai estar em linha ou em histograma, tá? Então, beleza, definido aí, vamos salvar. Agora eu preciso do Frame Time, então vou clicar aqui ó, em Add New Widget e aqui eu posso escrever Frame Time. Mesma coisa, média, gráfico e linha. Eu vou deixar ele aqui ó, debaixo do GPU Busy. Ele já salvou as configurações, mas caso queira salvar esse preset, é só colocar aqui, ó, por exemplo, Ninja Kabum. E pronto. E aí com esse perfil, se eu mudar de PC, por exemplo, eu posso carregar essa informação e aí ele já vai ter tudo definido, né? No MS Afterburner a gente tinha um trabalho muito grande de fazer isso, porque a cada placa de vídeo que mudava, muitas vezes a gente tinha que alterar o layout de novo, ele não salvava especificamente, principalmente quando você ia testar em um PC que tinha vídeo integrado com a placa de vídeo off-board, onde ele mudava o nome da GPU 1, aí ela passava a ser GPU 2 e aí bagunçava tudo, a gente tinha um baita trabalho toda vez que a gente ia fazer um teste de uma nova placa, de um novo setup. Então, essa opção da gente salvar e poder carregar em qualquer outro PC as mesmas configurações ajuda demais, fechou? Então, a gente pode, inclusive, né, colocar aqui uma captura, né, o tempo de duração da captura, ou a gente deixa infinito mesmo, né, que é como tá agora. E aí para capturar, basta apertar o Ctrl+Shift+K, fechou? Então, bora testar aqui o mais recém-lançado
Ratchet & Clank, beleza? Então, vamos lá. Caraca, bonito, hein, mano? Eita! E olha só, inicialmente vamos utilizar aqui a GTX 1060, tá? Inclusive a gente fez um vídeo recentemente aí, testando a 1060 em alguns jogos AAA da atualidade. Se você não conferiu ainda, vai ter o link aí nos cards para você dar uma olhada depois de assistir isso aqui, combinado? E olha só, aqui nós estamos vendo as informações, né? Olha como é que é bonito, né? Ele aparece ali o nome bem grande da placa de vídeo, modelo de 6 GB, né? Nós temos aí também a informação do GPU Busy que nós adicionamos, Frame Time, né? Todos na média e, claro, GPU Power, né? A gente consegue ver aí quantos watts ela está consumindo aí para gerar todas essas informações aqui na tela, tá? E a GPU Utilization, tá? Ou seja, 99% está sendo utilizado da 1060 nesse exato momento. Vou mexer em algumas configurações aqui, aproveitar e mostrar para vocês também. Olha só o diferencial que o Present Mode tem, que no MS Afterburner é impossível de ter e no Capture Max também não tinha, tá? Que é justamente você conseguir deixar essas informações em modo janela, ou seja, se você tem vários monitores aí, você quer jogar em uma tela ali para fazer a captura, mas você não quer que essa informação gigantesca fique aparecendo no jogo, basta deixar em modo janela e você arrasta para uma tela secundária, então você consegue jogar, né, ali e tal, e manter as informações em um outro monitor, bem interessante, até dá para adicionar mais informações, aumentar o texto disso daqui, enfim, então bem legal aí ter essa configuração, né? E aqui você pode definir a posição, né? Jogar do lado esquerdo, direito, na parte inferior, esquerda, parte inferior, direita e por aí vai. Você pode definir o tamanho também, aqui por padrão tá 400. Só clicar e arrastar, 400. Escala de 0 a 10. Você pode definir também a escala do gráfico, olha só. E aqui no caso eu habilitei a função, né? No caso tirei o fundo do gráfico e deixei transparente. Então aqui a gente basicamente não vai ver mais, né, aquela silhueta ali em volta do gráfico. Ficou até mais bonito assim. Bom, modifiquei aqui da maneira para a gente poder analisar aí o desempenho no jogo, tá? Então, olha só que legal que dá para a gente fazer. O GPU Busy, ele estava separado e o Frame Time também. O que que ele permite? A gente clicando num sinalzinho de mais e eu posso adicionar um gráfico aqui para fazer um comparativo, né? No caso, ele vai na mesma linha colocar duas informações, então você consegue ver duas informações no mesmo gráfico. E naquele gráfico ele está rodando a linha do GPU Busy e também do Frame Time. Quando houver alguma diferença de informação entre um e outro, você vai notar essa diferença no gráfico ali, tá? Então, vamos lá. A gente está aqui no jogo e olha só, o GPU Busy, a média está 19, 20 milissegundos e o Frame Time está 21.1, 21.2. E é possível a gente ver as duas linhas do gráfico. A linha amarela, que nós determinamos a cor do Frame Time, você pode modificar essas cores e tudo mais. E a linha mais azulzinho, claro, que é o GPU Busy, né? Então as duas ali estão praticamente idênticas, tá? Nesse exato momento, o GPU Busy não está com a discrepância do Frame Time. Agora eu vou alterar as configurações gráficas e vamos ver se é possível notar alguma diferença, tá? Então olha só, a qualidade está baixa. Eu vou modificar aqui o preset. Vamos colocar aqui a qualidade média. O Frame Time já subiu um pouquinho, tá 23.3 milissegundos, e o GPU Busy a mesma coisa, tá? Os dois estão dando aí praticamente juntos, média de 42.9 FPS atualmente. Vocês estão percebendo que ali embaixo tem GPU Utilization e também CPU Utilization, né? Apesar de ter a opção de CPU, ele tá como NA, ou seja, nenhuma, né? Ele não está sendo compatível por enquanto com o CPU AMD Ryzen. Nós estamos utilizando aqui o Ryzen 7800X 3D. Creio que deva ter aí as atualizações, até porque está na versão beta, né? Inclusive, na hora da gente modificar ali o layout, né, do Present Mode, que vocês estão vendo aqui na tela, deu alguns bugs. Na hora de eu escolher a cor ali, ele ficava transparente, sumia e eu não conseguia ver a cor do jeito que estava ficando, né? Por isso que eu até deixei transparente e depois coloquei uma corzinha só para vocês conseguirem identificar aí e diferenciar no vídeo, tá? Às vezes pode ser que fique muito pequeno no vídeo. Então, olha só. Vamos caminhar um pouquinho aqui. E eu vou subir mais um pouquinho o nosso gráfico do jogo. Coloquei o gráfico em alto. A GPU no baixo já estava em 100%. E no alto não ia ser diferente. Ela está em 100% também, né? Ou seja, 99.9%, 99.8% e por aí vai. Então o GPU Busy, ele não vai ter uma diferença de porcentagem, né, de tempo de resposta do Frame Time, porque a placa de vídeo está sendo 100% utilizada. Nesse caso, o gargalo está sendo a placa de vídeo e não o processador, que está impedindo da placa de vídeo conseguir
né, gerar esses quadros aqui, tá? Então, ó, no gráfico alto, agora a gente consegue notar que tem uma pequena diferença de um para o outro, né? Olha só, você vê a linha amarela ali ficando um pouco mais acima e a linha azul ficando um pouco mais abaixo, principalmente quando eu estou movimentando, ó. Tá vendo? É uma pequena diferença, não tem aquela diferença discrepante, absurda, ó. Olha só, aumentou um pouquinho mais as linhas, ou seja, né, o frame time, ele tá demorando um pouquinho mais ali, né, o tempo tá um pouco maior e o GPU Busy tá um pouco menor, né, isso a gente pode notar nitidamente olhando esse gráfico. E olha só, enquanto a gente tá vendo ali, né, o FPS em tempo real, vou parar aqui, ó, 37, 38, 39, 40 FPS, a nossa média está em 42.8 FPS e o Present FPS 99%, ou seja, 99% do tempo, tá rodando em 41, 35, baixa um pouquinho em 42 e por aí vai, né? Que o jogo realmente tem muita coisa, eu tentei parar ali para ver se ele se acalmava ali, mas não tem jeito, o jogo é muito dinâmico, tem muito NPC, muita coisa acontecendo e realmente ele não dá muita folga pra gente. Olha só, antes da gente trocar a placa de vídeo, bora testar o CSGO, né? Já que é um jogo que normalmente utiliza mais processador do que placa de vídeo, e aqui a gente vai poder ter uma noção aí se vai ter uma diferença ou não do GPU Busy para o Frame Time, tá? Então, aqui tá todos contra todos, o cara já meteu uma Magnum ali em mim, vou trocar minha arma. E olha só, estamos testando aqui o CSGO, um jogo que normalmente usa mais placa de vídeo do que processador. E olha só, o GPU Busy tá 1.5, 1.6, 1.8 milissegundos agora, e o Frame Time tá 2.60, né? Tá uma diferençazinha aí de um pro outro. Coloquei o gráfico todo no mínimo pra gente justamente forçar aí a utilização do processador e não tanto da placa de vídeo. Vamos ver se consigo matar, matei, beleza. E mesmo assim, ó, a 1060 tá utilizando ali os seus 80% de placa de vídeo. Chegou a bater os 90%. E agora nessa parte aí é os 72, 73%. Isso foi com a 1060. Agora nós vamos trocar a placa de vídeo, vamos colocar uma placa de vídeo mais parruda e ver se o GPU Busy tem um comportamento diferente do Frame Time. E antes da gente trocar a placa de vídeo, aproveita e já baixa o aplicativo do Kabum. Lá você pode utilizar o cupom AppNinja, que te dá 10% de desconto em produtos selecionados. E além de você poder monitorar o seu pedido em tempo real, você também pode ficar por dentro de outras ofertas que pintam por lá, então não perca tempo e baixe já. Agora colocamos a RTX 4070 na nossa bancada, uma placa de vídeo recente, mais potente do que a 1060, e vamos ver se vai dar alguma diferença ou não no nosso gráfico do GPU Busy. Beleza? Então vamos olhar aqui, olha só. Então estamos aqui, né, no Ratchet & Clank e o GPU Busy está ali aproximadamente 6.30, 6.10 e o Frame Time está um pouquinho acima, né, às vezes igualando, né, ou seja, o GPU Busy está com valor um pouquinho inferior ao Frame Time, né? Então já tem um comportamento um pouco diferente aí da 1060, por exemplo, né? Eu coloquei o gráfico no muito alto, no gráfico baixo a proporção está exatamente a mesma, né? Em alguns momentos, olha só, o Frame Time subindo ainda mais e o GPU Busy mais baixo, ou seja, nesse caso, para você entender melhor, o GPU Busy é basicamente o tempo em que a placa de vídeo está trabalhando, ou seja, está sendo utilizada para gerar aquele quadro, tá? Então, quando o GPU Busy está numa porcentagem ou num tempo maior do que o Frame Time, a placa de vídeo está demorando mais para gerar aquele quadro do que deveria, né? Então, nesse caso, a gente acaba identificando aí um gargalo. Eu vou colocar aqui o gráfico no muito baixo novamente, agora mostrando para vocês, claro, né? Olha só. E a FPS lá nas alturas, está com o Ray Tracing desativado, né? Ai, morri. A utilização da placa de vídeo já está ali, ó, 90%, 94%, 93%. Estamos utilizando aí quase 100% da placa, sobrando um desempenho, né? Porque, pô, já está em 250 FPS. Deixa eu ver se passa. O máximo é 250? Acho que é 250, cena. É, ó. Porque não passa mais, tô olhando para baixo. É, o máximo do jogo. Deixa eu ver se dá para subir isso aqui. Bom, no Ratchet & Clank, o GPU Busy e também o Frame Time tiveram o mesmo comportamento, mesmo nós diminuindo ou aumentando o gráfico ou até mesmo ativando ali a geração de quadros, né? Então vamos testar no CS e ver se tem um comportamento diferente do que a gente conseguiu obter com a 1060. E olha só,
Deu diferença com a 4070, hein? Ela tá em 0.5, 0.6 GPU Busy e o frame time tá em 1.40, 1.26 e variando aí dentro dessa margem. E olha só, no gráfico ali a gente consegue notar a diferença de um para o outro, né? O gráfico que tá na linha amarela representa o frame time e a linha azul no mesmo conjunto de gráfico ali representa o GPU Busy. Ou seja, a nossa placa de vídeo nesse momento ela está conseguindo ser muito rápida, não está demorando muito tempo para entregar ali, né, para ser utilizada para entregar o seu processamento gráfico. Então está sobrando, né? Não é à toa que está com 40% de utilização aí da GPU, de acordo com o que está mostrando ali para a gente no gráfico de GPU Utilization. Engraçado, né? O consumo dela 100 watts, mesma coisa da 1060. Só que entregando um desempenho absurdamente maior e tendo sobra de desempenho, né? Isso que a gente está utilizando aqui um 7800X3D, que é um processador absurdo, né? Para FPS, com 3D Cache, etc. Excelente para quem quer buscar um FPS altíssimo, né? Um HSzinho aqui, maroto, outro aqui. Bom, como eu falei para vocês no começo do vídeo, essa função GPU Busy só está presente no Present Moon, né? Que agora é da Intel. Essa informação é interessante principalmente para você ver se a sua placa de vídeo ela está com sobra de desempenho, como por exemplo agora o GPU Busy está bem baixo, né? Ou seja, o tempo que a placa de vídeo está ocupada trabalhando, gerando aqueles quadros, está menor do que o tempo que o quadro está sendo gerado. Ou seja, placa de vídeo aqui não é o problema para o desempenho que está sendo entregado, né? Ela está conseguindo entregar mais rápido do que o tempo que o quadro está processando. Ou seja, entre a placa de vídeo tem outros componentes, como por exemplo aí, no caso, o processador, né? E memória RAM e por aí vai, tá? Então, nesse caso, é interessante a gente ter esse tipo de informação, é mais um parâmetro para a gente ter ali durante as nossas análises, dos nossos testes, né? Para verificar realmente o que está causando ali, se está havendo algum tipo de gargalo ou não. A gente testou a 1060, vocês puderam ver que, mesmo a gente alterando o gráfico, colocando no mínimo, colocando no máximo, o frame time andava praticamente junto com o GPU Busy, ou seja, o tempo que a placa de vídeo estava conseguindo ter ali, né, sendo utilizada para gerar aquele quadro, era o tempo que o quadro estava sendo gerado. Basicamente, a gente nota que nesse caso, a placa de vídeo estava sendo digamos assim, o gargalo, né? Ela estava processando, sendo ocupada pelo mesmo tempo que o tempo do gráfico estava sendo gerado. Então, a gente consegue notar que nessa situação, o problema era a GPU. O problema entre aspas, né? Porque depende, eu costumo dizer que depende muito do FPS. Se o FPS tá alto, tá bacana, não vamos falar de gargalo. Agora, se o FPS tá baixo, aí sim, já é uma coisa que atrapalha a gameplay. Aí eu acho que a questão do gargalo realmente acaba incomodando mais, tá? E aí, numa situação como essa da 4070, que no Ratchet & Clank não deu uma diferença tão grande de gráfico de um para o outro, mas no CS, como é um jogo que utiliza muito mais processador do que GPU, já deu para ver no gráfico ali do GPU Busy e o frame time que há sim uma grande diferença. Então é isso, senhoras e senhores, mais uma ferramenta bacana aí para que nós possamos utilizar em nossas bancadas de teste, né, trazer os conteúdos bem legais aí para vocês, observando justamente mais um parâmetro aí disponível no mercado. O Intel Present Moon ainda está na versão beta, né? Para a gente poder, por exemplo, rodar o CS aqui, além de ativar aquela opção, né, de desenvolvedor, que é o Intel não, é o Allow Third Party Software, nós tivemos que clicar na opção de identificar automaticamente o software no Present Moon e desativar e ativar novamente. Aí ele reconheceu que tinha uma aplicação aberta, no caso o CS. No Ratchet & Clank não foi necessário isso. Então eu acredito que essas questões de compatibilidade, alguns bugzinhos ali que nós notamos, principalmente na hora de alterar os gráficos ali, as cores e tudo mais, eles devem resolver com o tempo, mas é bem bacana já ter mais uma ferramenta disponível no mercado para auxiliar ainda mais aí nas nossas análises e, claro, né, servir como uma ferramenta a mais aí para a gente poder entregar um review bem legal aí pra vocês. Então, galera, o vídeo foi esse. Coloca aqui nos comentários se você já conhecia o Present Moon, ou pelo menos quando ele era ali uma ferramenta de código aberto, né? Agora já faz parte da Intel, a Intel adquiriu a Present Moon, então deixa aqui nos comentários se você já conhecia. Se você não conhecia, baixa aí e conta pra gente como foram os resultados. Beleza? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e valeu! Até a próxima!